Jeremias capítulo 18, versos de número 6. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração, porque esses dias não tem sido fácil para mim, como não tem sido para você. Ele fala de vaso, e o vaso, às vezes, ele sofre na sua trajetória, na sua formação. No começo da minha história, eu aprendi como o vaso sofre o processo desde o começo ao final. Tenho registro em minha carteira de trabalho como oleiro. Então vou passar para vocês uma experiência que eu vivi na formação de vasos. Na formação de vasos. E conforme eu for falando para o irmão procura identificar em que processo você está. Você está quebrado? Você está moído? Você está pisado? Como você está? Como está o teu coração hoje? Mas eu acredito, como o irmão Daniel aqui ministrou, a resposta chega hoje. Ela chegou e já está em tuas mãos, só depende de você. Jeremias, ele recebe o ministério dele ainda criança, no ventre de sua mãe. Aí é um processo de escolha. Deus escolhe Jeremias, assim como escolheu você, ainda no ventre da mãe. Conforme o salmo que foi aqui falado no começo, Deus conhece você, conheceu ainda informe. Quando as células ainda estavam em formação, os seus ossos estavam sendo formados. E todo esse processo Deus te conheceu e escreveu nos livros, conforme o salmista vai dizer. Se você crer, você dá glória. Se você não crer, você pode dar glória também, porque tudo é para o Senhor. Mas glorifique ao teu Deus. Precisa esboçar? Não, só no teu coração. É para você e Deus, não é para mim, não é para pastor, não é para irmão, é para Deus. Só Ele te conhece. E diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, ponto e vírgula. Eis que, como um barro, diga comigo, como um barro. Como um barro. Observe que não é como um vaso, é como um barro. Isso implica em dizer que você está em formação. A trajetória é grande, não é fácil não. Porque você não é uma obra acabada. Você não é uma obra acabada. Enquanto você estiver aqui neste mundo a peregrinar, você está num processo de formação. Como barro na mão do oleiro, assim é você na mão de nosso Deus. Quando Jeremias recebe esta mensagem, deixa eu situar você no tempo e no espaço. A nação de Israel, ela se encontrava distanciada de Deus. E todos nós, quando passamos por uma trajetória difícil, temos chamado de Deus, há um processo longo e extenso. Israel se encontrava no momento se distanciando cada vez mais de Deus. E Jeremias é levantado nesse contexto antes da nação ir para o cativeiro. Aí Deus chama Jeremias e prepara Jeremias. E ele precisava ensinar algo para Jeremias. E como a nossa mente é um pouco limitada perante a grandeza, a soberania, a graça, a benevolência, a altura desse Deus que tu serve, Deus precisava dar algo para que Jeremias conseguisse assimilar a mensagem que Deus queria dar para ele repassar para nós.
para nós. Então ele pede para Jeremias descer a um certo lugar. A Bíblia vai registrar como lugar aonde um oleiro estava. Mas antes ele pede para Jeremias descer. Vasos em formação não pode estar no alto. Porque geralmente quando ele está em formação, que ele cai, ele se quebra. Porque ele está formando, está sendo formado ainda, está no processo. Jeremias precisava descer um pouco, para que Deus falasse com ele. Às vezes você precisa descer um pouco do pedestal aonde você se encontra, porque você é vaso, e Deus te ama, e Deus quer falar com você. Desce um pouco, irmão, desce um pouco. Como descemos? Jejum, oração, súplica, sofrimento. Eu não estou aqui pregando a teologia do sofrimento, não. Não é isso. É porque o vaso às vezes sofre na sua trajetória. Mas para que Deus fale com ele, ele precisa descer um pouco. E quando ele desce, automaticamente Deus é sensível, não às palavras, mas o coração do vaso. Porque quando ele desce, ele rasga o coração dele. E Deus é sensível ao coração deste vaso. E quando você desce, Deus não deixa de responder você. E eu acredito que nesta noite, você não sai daqui sem Deus falar com você. Porque Ele já falou comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Então Jeremias desce. E esse descer implica em muita coisa. Lembro-me que um certo homem quer ver Jesus adentrando Jericó. A primeira coisa que esse homem faz é subir em algo para conseguir ver Jesus. Mas quem está por cima não vê Jesus. Só quem está embaixo consegue ver Jesus. Quantos aqui quer estar embaixo para ver Jesus? Quantos? Eu quero ver quem está embaixo. Quem está embaixo consegue ver Jesus, porque quem está por cima só é Jesus. Só é Jesus. Então o querer não é do homem, é de Deus. Então desce para ver Jesus falar contigo. E a primeira coisa que Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce para cá. Desce aqui, porque crente em cima, vaso em cima não vai receber nada. Só vaso que está por baixo recebe alguma coisa. Só vaso que está de joelho recebe algo do Senhor. Lembro-me também que quando Jacó ele sai. Alguns dizem que ele passou a perna em Esaú, outros dizem que não, outros dizem que era direito. Só sei que no final de tudo isso, Jacó, apadrinhado pela sua mãezinha, foi enviado para um parente em Padã Arã. E ali ele se casa. E esse Jacó chegou a hora de retornar, porque tudo que sobe desce. Tudo que está lá em cima se prepare, que uma hora ele vai ter que descer. Ainda mais quando é vaso em formação. Jacó precisava aprender alguma coisa, como eu e você. Mas Deus fala com Jacó que antes dele descer para um outro lado e passar para um outro patamar da vida desse vaso, ele precisava fazer algum conserto. Quem sabe não é com você, comigo, nesta noite, que às vezes para que você possa descer, ou se você já está lá embaixo, Deus não esteja falando com você, primeiro se consertar, se acertar com alguém, não sei, perdoar alguém. Deus sabe, e você também, para que você possa passar para o outro lado, e assim Jacó fez. Mas Jacó precisava descer perante Deus.
Então Jacó faz toda a família dele passar, manda mensageiro a Esaú. Enquanto isso, Jacó desce em um lugar chamado Val. Você olha para a geografia, você vai encontrar ali um relevo cheio de pedra, um grande vale. Jacó desce. Para quê? Para conversar com Deus. E quando o vaso desce, como eu já disse, não quero ser repetitivo, Deus responde. E diz a Bíblia que naquela noite, Deus visitou Jacó. Você está entendendo? Você está entendendo? Você consegue entender isso? A grandeza. Deus visitou Jacó. Porque Jacó desceu. Jacó se prostrou e naquela noite, diz os textos bíblicos, que Jacó passou a noite numa grande luta. Quem sabe não é nessa luta que Deus vai aparecer para ti, assim como apareceu com Jacó. Quem sabe? Nessa grande luta, Jacó diz para aquele anjo que visita Jacó naquela luta: eu só salto você quando você me abençoar. Quem sabe você não está dizendo: eu só deixo de orar quando o Senhor me abençoar. Eu só subo agora para o lugar que o Senhor me colocar quando o Senhor me abençoar. Quem sabe não é isso? Então continue. Se você está lá embaixo, continue. Se você está em cima, desce um pouquinho. Que Deus quer responder você. Deus vai responder você quando você está embaixo. E ali Deus fala com ele. E ele sai dali abençoado. Deus abençoa aquele vaso. E ele sai ali contando as bênçãos de Deus. E quando ele pensava que Esaú ia se levantar contra ele, como Deus já tinha preparado todo o caminho, toda a trajetória para esse vaso andar, e ali eles fazem as pazes. E Deus continua na jornada deste vaso, assim como vai colocar bênçãos maravilhosas em tua vida, te abençoar, te encher de glória, de graça, para que você possa continuar essa trajetória que você tem sofrido, que você tem chorado, mas você está embaixo. Se você está embaixo, levanta a mão e glorifica e continua nessa trajetória. Não para, não para, não para, não para, não para. O vaso, no processo de formação, ele sofre. Lembro-me quando nós estávamos ali na confecção, eu não trabalhava diretamente na formação, mas trabalhava na outra parte. E algumas vezes eu era colocado no setor para dar uma olhada. Mas o processo da separação do barro era a mesma coisa. E a primeira coisa nesse processo é a escolha. É a escolha. Dando uma minerada na internet, eu encontrei mais ou menos 13 tipos de vasos. 13 tipos de vasos. É claro que não é o vaso que Jeremias está se referindo. Mas esses vasos, ele tem um objetivo comum. Foi criado para alguma coisa. E outro detalhe interessante, todos veio do barro, como eu e você. Está entendendo? E você está sendo formado para alguma coisa. Cabe você aprender, através da palavra, em que lugar da igreja Deus preparou você para estar. Porque todo vaso ele é criado para um propósito. E todos veio da terra, como eu e você também. No processo onde nós fazia a escolha, há pesquisas que indicam mais de 209, mais isso, tipos de barro. E quando Deus, o oleiro das nossas vidas, desce,
para escolher o barro, ele não escolhe um barro errado. Portanto, não duvide da escolha que Deus fez. Se você está aqui porque Deus te escolheu, não duvide. Você é barro, mas foi escolhido de Deus. E Deus não se engana na escolha. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro passo que o oleiro faz. Observe que o oleiro, ele tira as botas e desce. Ele desce para escolher o barro. Faça uma retrospectiva em tua vida e observe da onde Deus te tirou. Deus te escolheu da onde? Do meio de vários tipos de barro. E Ele escolheu você. E Ele vai cuidar de você em formação. Ele olhou para você e identificou. E disse que esse sim, esse é o barro que vai aguentar o que eu vou fazer com ele. Porque como um barro na mão do oleiro, assim sou vós em minhas mãos. O segundo processo que ali nós fazia, nós pegava esse barro, colocava em um carrinho e levava ele para um certo lugarzinho separado, lisinho, limpinho, sabe, limpinho. Só que ali tinha uma parte, tinha umas 4, 5 pessoas que faziam um processo. Pisava aquele barro. Pisava o barro mesmo. E jogava água. Conforme ia pisando o barro, observe, ia dando liga no barro, acrescentando água. E quando isso acontece na minha e na sua vida, aí nós começamos a chorar, porque somos pisados. Às vezes Deus quer tirar algo melhor de nós, mas para que dê firmeza a nós, como barro, às vezes Ele precisa nos pisar, para nos dar firmeza, nos dar liga, nos deixar pronto para uma terceira etapa. Dali aqueles moços tirava, jogava em cima de uma tábua limpinha. Aqui é onde vem o processo. E aqueles moços começavam a amassar aquele barro com as mãos. E o que ia identificando de ruim daquele barro, como raiz, como pedra, ele ia tirando. É assim que Deus está fazendo com o teu coração nesta noite. A amargura, não sei, mas hoje ela tem que sair. É a tristeza, não sei, mas hoje ela vai sair. É a falta de fé, não sei, mas hoje ela vai sair. Deus vai colocar fé no teu coração. Desunião, falta de amor, falta de graça. Eu sei que hoje Deus está fazendo algo novo em tua vida. Teu coração hoje está passando por um processo de retirada de tudo quanto é sujeira. Não sei o que é que está acontecendo, mas está acontecendo algo novo hoje. E a partir de hoje tu não será mais o mesmo, tu não será mais a mesma, porque Deus está tirando aquilo que atrapalha a tua caminhada diante dele. E daí o segundo processo, tinha alguns automáticos, tinha outros manual. Mas esse barro ia para uma grande roda. Aquele automático era colocado naquele motorzinho e ele começava a rodar e o oleiro ia dando forma. Observe que ali os meninos colocavam naquele pequeno bocado de barro e começava dando forma a ele. E o interessante é que a forma que Deus faz com você é a mesma coisa.
Com a mão ele te segura, para tu não cair. E com a outra ele começa a te formar de dentro para fora. Ele começa a te dar forma de dentro para fora. E ali os meninos começavam a dar forma naqueles vasos, conforme os meninos queriam, e o modelo que o maninho queria que desse. E ali Deus está dando forma a você conforme Ele quer. É dolorido? É dolorido, não é fácil não. Porque a sujeira de dentro do coração do homem, como diz a Bíblia, que é dali que procede os maus pensamentos, as coisas ruins. O sábio Salomão vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E ali eles dão forma, o vaso. Mas o que eu acho mais difícil, não sei se você está identificando o que está nesse processo em tua vida. É aquele processo quando o vaso vai para a partilheira, cara. Meu Deus. É um processo de esquecimento. Porque o vaso precisa secar. O vaso precisa secar e ele é esquecido. E é duro quando o vaso é esquecido. Às vezes a gente pode até comparar como um grande deserto. É onde eu digo que é ali onde o filho chora e a mãe não vê. Mas eu quero dizer que o pai vê. Você está pensando que ele não está te vendo, mas ele está te vendo. A partilheira é o lugar ali onde o vaso seca. É aonde o vaso é esquecido por algum tempo. Porque ele precisa secar. Ele precisa amadurecer. É ali aonde você vai dizer que eu estou esquecido. É ali aonde o vaso ora e parece que o céu está de bronze. Ninguém responde, ninguém ajuda. O apóstolo Paulo, ele passou por isso. Ele começa ali a dizer que eu já estou sendo oferecido para a expansão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas desde agora, o justo juiz tem uma coroa preparada. Mas o interessante é que ele vai dizer: todos me abandonaram. Todos. E eu me encontro só. Você está na partilheira. Esse processo onde você diz: o pastor não está me vendo. O irmão fulano de tal não está me vendo. O irmão não me compreende. A irmã do ciclo de oração parece que ela não me vê e eu me esforço tanto. Pastor, parece que ele não me vê e eu me esforço tanto. Calma, vaso. Você está no deserto do Senhor. E é o lugar que você aprende no deserto. O deserto, diz alguns pregadores, que é a escola. É a melhor forma de Deus ensinar o vaso, é no esquecimento. Mas um dos processos doloridos também é quando os meninos pegavam aqueles vasos que já tinham secado, e não era um, era bastante, colocavam no pequeno forno. No pequeno forno. E ali eles acrescentavam a noite toda fogo. 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 E para fechar a jornada, enquanto os fornos levavam 24 horas, eles levavam 24 horas mais 7 ininterruptas. Não acaba não. Mas sua vida é uma vida de luta, de tribulação. Você sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra. Mas esse é o processo. Esse é o processo do vaso. Mas o interessante
é quando este vaso entra, ele entra de uma cor. Mas quando ele sai de outra. Ele sai de outra cor, ele sai contando experiência. Ele sai contando experiência grandiosa, porque ele entrou verde, ele entrou sequinho, e ele saiu dali preparado. Ele pode ter entrado dali de qualquer maneira, mas ele saiu do outro lado vermelho. Ele saiu do outro lado cheio da unção, da graça, do poder do Espírito. Aí sim, quando esse processo termina, você está preparado. Você está preparado para aquilo que Deus escolheu para você. E com pouco você está ali, está enfeitando o lugarzinho que Deus preparou para você. Aonde você está? Pode identificar em que processo você se encontra nesta noite? Eu disse até em Rio Claro, que eu acho que eu estou na partilheira. Ainda falta encontrar o fogo, mas hoje estou na partilheira. Processo de esquecimento. Mas o que eu quero dizer para você é que vai passar. Tudo passa, igual a uva passa. Tudo vai passar. Só para descontrair. Mas passa, irmãos. Passa. Deus vai cuidar de você, porque se você é escolhido dele, o interessante é que nós, mesmo como vaso terminado, quando nós passamos por algum processo, nós podemos ser vaso, mas por escolha nossa podemos ficar vazio. Eu tive observando a última chuva que deu, foi com grandes pedras lá, inclusive até quebrou algumas coisinhas e amassou alguns carros. Mas observa aqueles vasos estando de boca para baixo. Será se o vaso de boca para baixo vai conseguir se encher de alguma coisa? Este vaso tem que estar de boca para cima. E como este vaso consegue? Respondendo positivamente ao Espírito do Senhor. Que quando você fica de boca para cima, a chuva cai e você enche. A glória cai e você enche. A glória cai e você transborda. Você transborda na presença do Senhor. Quero desde já agradecer por a oportunidade que Deus nos deu. E eu tenho certeza que nesta noite Jesus Cristo de Nazaré está enchendo você da graça e da glória dele. Observe em que processo você se encontra nesta noite. Você se encontra. Creio que não é um processo de escolha. Provavelmente você ou esteja no final do processo, ou esteja na partilheira esquecida. Mas vai passar, querido. Vai passar. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.